Pessoal, tudo bem? Pedro Drummond aqui, CEO da RH Renováveis. Estou com o Armando Winter aqui, nosso acionista, conselheiro da RH Renováveis. Hoje a gente vai falar de um tema que normalmente é o primeiro slide das aulas que eu dou em algumas imersões, que é posicionamento estratégico, e a gente puxar um gancho disso para a formação de conselho, que é uma coisa que muita gente me pergunta também, Armando. Tem um livro, Armando, eu acho que eu nem sei se eu cheguei a falar isso para você explicitamente dessa forma, mas eu vou fazer um resumo aqui da aula que eu dou. Tem um livro que chama Disciplina dos Líderes de Mercado. É um livro de 1995, se não me engano. Os pesquisadores, eles propõem nesse livro um modelo para você organizar a sua empresa e definir o seu posicionamento estratégico. E eu vejo, cara, a gente atende, né, centenas de empresas na RH Renováveis, dou palestra para um monte de gente, e eu vejo que a maior parte das empresas tem muita dificuldade em entender o que é um posicionamento estratégico de verdade, de se posicionar onde ela escolheu, coletar dados e seguir. O que esse pessoal propõe lá? Ele propõe o seguinte: posicionamento estratégico, você tem que avaliar 3 pilares, de tal forma que você tem que escolher um deles para você focar, ter uma mentalidade de que você não pode estar nos 3 ao mesmo tempo, isso é muito difícil, porque a gente tem que pagar a conta no final do mês. Sim. E aí, para cada tipo de posicionamento, ele impacta na sua forma de operar, nas pessoas que você contrata, na sua forma de atender, impacta tudo. E na época do planejamento estratégico, as empresas não param para repensar esse posicionamento. O que ele fala lá? Tem 3 posicionamentos. O primeiro é o que ele chama de excelência operacional. O que é uma empresa de excelência operacional? Aquela empresa que foca na operação, na entrega, normalmente de margem baixa, alto volume, que tem estoque, que entrega rápido e que gira rápido. Se você é uma empresa dessa, você tem que ter um volume muito alto, tem que ter um estoque muito grande, tem que atender rápido, tem que usar muita tecnologia, porque o negócio tem que ser o mais rápido possível, e você acaba não sendo tão consultivo. Então, qual que é o foco desse posicionamento? Preço. Preço e entrega. Um exemplo disso que a gente sempre fala é o McDonald's. Você não chega na fila do McDonald's e escolhe o ponto da carne. Não faz sentido. O negócio tem que ser rápido. Esse é o modelo deles. É barato, rápido, padronizado. Você tem um monte de tipo? Não. Até que a história do McDonald's lá, quando a gente vê o filme, eles começaram lá, uma das grandes sacadas foi: tem 2, 3 produtos. Sim. Pode escolher isso aqui. Isso é um modelo de empresa. O outro modelo é o que o pessoal chama de proximidade com o cliente. Proximidade do cliente, dando esse exemplo do hambúrguer, seria a hamburgueria gourmet, aquela que você escolhe o ponto da carne, aquele restaurante que o chefe às vezes vem na sua mesa e fala: qual ponto da carne você quer? Ah, eu quero ao ponto mais. O que é o ponto mais? Vou te mostrar uma foto. É esse nível de atendimento. Uma empresa dessa, já deu para perceber aqui, que ela não consegue ser tão rápida como a outra, que ela vai ser um pouco mais cara e que ela vai vender menos com margem maior. E tem o terceiro tipo, que aí eu gosto de dar o exemplo da Apple, por exemplo, que é a empresa de inovação, que é aquela excelência em produto. É aquela empresa que está à frente do tempo na tecnologia, que lança uma coisa nova, tem aquele grupo, né, de consumidores que sempre compram uma coisa tecnológica antes. Essa empresa, ela não tem tanto controle dos produtos que ela vai lançar em termos de prazo, porque a inovação é difícil, né, de prever. Ela normalmente também é mais cara, vende menos e, principalmente, na sacada desse método do livro, ele fala assim: para cada um desses 3 pilares, tem o tipo de cliente que compra e tem um percentual do consumidor médio que quer. O que eu quero dizer? Se você tem excelência operacional, onde o foco é preço, agilidade, volume alto e margem baixa, proximidade com o cliente, onde é quase o contrário desse aqui, e o de inovação, qual dos 3 você acha que tem mais cliente? Sempre é o de preço. Só que dá para você ficar bilionário com os 3. Você tem McDonald's, você tem marcas de carro de alto luxo, Rolex, um monte de coisa que está aqui, e você tem também inovação. As empresas acabam o seguinte: elas não escolhem um pilar desse. Quando escolhem, então eu escolhi aqui atendimento consultivo. Aí chega no final do mês, tem que pagar a conta, chega o cliente que fica brigando por preço, você baixa a margem e vende. Ops, foi para outro pilar. Então, se posicionar, escolher um desses 3 e firme nisso até o final, é uma coisa que eu vejo com muita dificuldade nas empresas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: vender para quem não é do seu ICP pode te quebrar, mesmo que dê margem no curto prazo. Não é seu cliente, não é seu cliente. Porque a experiência é outra, a percepção, o que é valor, né? Sim. Valor é o que o outro enxerga no seu produto, não o que você acha. Sim. E aí vai a minha pergunta para você comentar sobre isso, né? No mundo das startups, assim, como que o pessoal escolhe um posicionamento e como ficar firme nesse posicionamento, sendo que você tem que pagar a conta, sendo que vai vir gente? Você acha que é uma reflexão que os founders fazem no dia a dia? Como que você vê isso aí, Armando? Brilhante a sua introdução toda, Pedro. E uma briga minha muito grande com os nossos empreendedores, ele é isso. Mas como começa, né? A gente sempre começa indicando as startups a fazer o Customer Development. A gente já falou lá na Legal. RH, Sim, né? sim. Fazer um Customer Development. O que é isso, né? Traduzindo aí para quem está nos assistindo. Basicamente, entrevistar seu cliente. Boa. É entender se o seu cliente deseja
necessita, quer seu produto e principalmente se ele paga para ter o seu produto. Querer uma coisa, mas Porque querer, se você perguntar para todo todo mundo quer. Ah, você quer um milkshake aqui agora, Pedro? Você nem tá pensando no milkshake. Sim, Se eu te falar, você quer um milkshake? Quero, me dá aí. Mas você paga? Ah, eu não sei. Aí é outra história. Então, assim, entender quem vai, mas tem uma série de perguntas ali, quem paga pelo seu produto. E também entender que se você tirar seu produto do mercado, quem vai sentir falta? Essa é uma boa, hein? Interessante. Interessantíssimo. Se você fizer o contrário, Sim. quem vai sentir falta? Quem não vai usar um similar, quem não vai dar um jeitinho, quem não vai olhar de outra forma, ou ir para um concorrente, ou fazer alguma coisa. Se o cara mudar muito rápido também, talvez não é tão seu cliente, né? É esse o conceito? Ele é seu cliente, porque enquanto ele está deixando dinheiro ali, ele é seu cliente, mas é bom entender o porquê que ele deixaria muito rápido, né? Para que você possa... Vai doer nele, né? Porque muitas vezes aí, se ele vai mudar muito rápido, ele tá faltando alguma coisa para ele perceber valor. E aí muitas vezes, cara, é uma feature no seu software, às vezes é uma coisa que você precisa entregar mais. Ele já é seu cliente, mas ele precisa enxergar mais valor em alguma coisa. Então, essa receita de sempre conversar com o seu cliente e entender é muito bom. A gente sempre indica para as startups. Mas também tem um outro caminho disso, para você ver, né, como é que é difícil empreender. Tem dois pensamentos. Que é um outro pensamento é assim: se só seu cliente disser para você o que você tem que fazer com o seu produto, Ford não teria feito um carro. Tava todo mundo querendo cavalo. Sim, é verdade. É verdade, interessante. Né? Fala assim, ó, o que você quer aí? Ele ia falar assim, não, eu quero um cavalo mais potente, um cavalo preto, outro branco, eu quero que corre mais. Se ele perguntasse para os usuários da época, nem sabia o que era carro? Nem sabia o que era carro, tá entendendo? Então, assim, esse é o pensamento um pouco contra a inovação. Existe um paradoxo aí, entendeu? Então, assim, para você resolver esse paradoxo, é você tentar igualar os dois. Entender qual a tendência, o que seu cliente está querendo, o que ele busca, e outra é você inovar e contar para ele que ele precisa daquilo. Legal. E mostrar para ele, olha, a partir de agora você precisa disso, né? A Apple foi brilhante em fazer isso, né? Sim. Então, assim, os computadores eram grandes e tudo mais, vem o Macintosh. Steve Jobs, e fala assim, não, eu quero é design. Eu quero que seja bonito. Isso aí, você falou esse negócio do cavalo mais rápido. Eu imagino que na época, quando a gente vê a história, se perguntasse pros clientes, nenhum ia falar isso. Ninguém ia falar. Como é que ele percebeu isso? Será que ele fez uma pesquisa ou é... Cara, tem umas dádivas, né? Tem, aí é coisa de um gênio. E aí é uma coisa crença pessoal minha. Eu acredito que você não empreende sozinho. Mas mesmo assim, dá pra fazer isso com critério, né? Não botar 10 bilhões de dólares pra fazer tudo. Faz 10 computador primeiro, né? Tu testa primeiro, teste AB, você tem que fazer uma série de testes e tal de mercado. Então, antes mesmo de você gastar muitos bilhões, você tem que fazer primeiros testes ali. E aí você vai escalando, vai avançando o negócio, né? Aí você, poxa, agora evoluiu, agora eu tenho aqui um negócio que já atinge uma parcela maior de consumidores, aí sim você vai colocar mais dinheiro para poder escalar o negócio ali, para crescer. Mas enfim, é basicamente isso aí. Agora, posicionamento estratégico, né? Você falou de um livro, eu quero falar de outro. Eu quero citar um livro que também mexeu muito comigo na minha trajetória, que é Estratégia do Oceano Azul. Acho que eu já ouvi falar. Um livro fantástico que você estava falando aí, né? Ou a empresa entra na parte ali do preço. Preço é o mar vermelho, tá? Sim. Ensanguentado, né? Tá cheio de sangue nesse mar. O que é isso? É briga pela margem, né? Você tá brigando por margem. E aí qualquer pouquinho faz diferença. Qualquer pouquinho faz diferença e em escala então faz muita diferença. Faz muita diferença, verdade. E o outro tá na inovação, tá no Oceano Azul, não tem ninguém fazendo como ele faz. Só que pouca gente quer comprar isso. Pouca gente quer comprar isso. Então assim, um mar tá vermelho, mas tem muita gente comprando, qualquer margem ali mexe no rumo do negócio. E no lado de cá tem pouca gente comprando, mas o mar é azul. Qual que você vai ficar, entendeu? Onde que você vai? E aquele azul ali, se popularizar demais, depois vira vermelho. Vira vermelho. Porque os outros começam a querer ir. Mas aí entram as barreiras de mercado. Aí entram as barreiras de mercado. Por isso inovar é sempre a solução, Pedro. Entendi. Por isso inovar, para mim, é sempre o caminho. Quando você sai do mar vermelho e entra no mar azul, quando você começar a colocar o caminho, outros seguirão o caminho. Não tenha dúvida. É rapidinho, né? E eu hoje passei as pessoas que já me copiaram na vida, né, que já fizeram outras ideias das quais eu tive, hoje eu encaro assim, uma sincera homenagem. Você está me homenageando. Você poderia ter 1 milhão de coisas para você fazer da sua vida, você decidiu copiar o meu negócio. Você podia fazer qualquer coisa. Você decidiu fazer o meu, então é uma homenagem. Mas é interessante esse raciocínio que você falou, porque assim, se eu vou pro Oceano Azul, da inovação, crio uma coisa que ninguém tem e lanço, é legal, a galera vai vir, vai começar tal. Se você parar de inovar rapidinho,
você morre. ele vai pro vermelho, vira preço e acabou, né? Exatamente. Você morre. Por isso que eu Ó, falo, rápido. a escala e a inovação é sempre a resposta. Então, assim, quando você está ali no momento que você foi para o Oceano Azul, começou a dar escala para o seu negócio, virão outros que quererão correr o mesmo caminho que você correu. Com isso, você tem o quê? Estratégias de barreiras, são chamadas de 5 forças de Potter. Você pode entrar lá e dar uma olhada nisso com mais critério e detalhe depois. Mas ali vai basicamente assim, o que são barreiras de entrada? Patente, canal de distribuição, exclusividade com fornecedor. Você tem uma série de mecanismos que você consegue travar o mercado. E aí depende de qual mercado, depende do que, né? Aí você tem uma série de coisas que você pode fazer. Você já vai fazendo isso então na concepção desse produto que você vai lançar, do serviço da Completamente. Eu startup. te falo, por exemplo, a gente que trabalha com Deep Tech é patente, cara. É, né? É o setor, então assim, o setor de energia é um setor muito conhecido por geração de patente. As nossas startups no portfólio, várias têm patente, né? Você dá Várias. essa travada, né? E aí, Armando, esse é um tema, um assunto, uma coisa muito difícil para a pessoa que está ali, porque você imagina o founder, criei uma empresa, eu sou ali diretor, dono de uma empresa pequena, ou mesmo se for de uma grande, que eu tenho equipe grande para tocar, muita operação, trabalhar todo dia, e aí a gente chega no ponto do conselho, né? Porque, por exemplo, essa conversa sua aqui, com 1 hora de papo, com essas entradas que vocês conseguem, com essas perguntas para mexer com a pessoa e causar reflexão, no dia a dia da correria a pessoa não consegue ter, Não né? pensa. Como é que entra então a RH Renováveis, e já dando um depoimento, né? A gente entrando no grupo, na parceria, o Armando é membro do nosso conselho. Hoje nós temos um conselho já constituído, que é um conselho consultivo, né? Vai ter alguma diferença. Se você quiser explicar até um pouco disso para nós aqui, o que é um conselho consultivo administrativo, como que ele atua, pra gente está sendo assim, cada reunião é uma pancada, uma coisa de reflexão, que A eu última, saio... então, né? Nossa, a última, eu tava até gripado, sarou minha gripe. Eu tava com uma alergia, né? Foi. Mas foi tanta adrenalina e assim, papo reto, direto, na veia, que você fala, meu Deus, como é que eu tô há 5 anos? Eu não tinha pensado nisso. Não quer dizer que você tem que ir mudando toda hora, mas se você escolher não mudar, quer dizer que você decidiu ficar, né? Ficar onde está é uma decisão. Como é que funciona esse negócio não fazer nada? Como é que funciona esse negócio como é que você vê a importância desse negócio do conselho, Armani? Como é que funciona isso lá com vocês? Maravilha. Bom você tocar nesse tema, né? Mais uma das entregas ali do Energy Hub para a RH Renováveis, que é montar o conselho. Basicamente, por várias questões. Por várias. Vamos tentar enumerar, mas não sei se eu vou... Fala das 3 que você me ensinou, pode? Ó, você me ensinou o seguinte: objetivos de um conselho macro: melhorar o nível de governança, melhorar o método de tomada de decisão e relacionamento, networking, novas ideias. Esses 3 aí já é gigante. Já é gigante, né? Então, mas tem mais, né? Porque assim, para mim, um conselho, no fim das contas, ele tem que impactar seu valuation. Ele tem que estar lá, como qualquer pessoa, qualquer funcionário, qualquer colaborador, acionista, pessoas que se relacionam, fornecedor, tudo isso tem que impactar o valuation da startup. Então, a primeira coisa para mim, o conselho está lá para te ajudar a aumentar o seu valuation. Se a segunda coisa é fazer a governança. Por quê? Aquilo que a gente estava falando no passo anterior ali. Existem perguntas que, sendo feitas no momento certo, da forma correta, elas são espetaculares para o empreendedor, porque o empreendedor está no dia a dia, está na operação, ele está virando meta, ele está virando número, ele está cuidando do fornecedor, do funcionário, do dinheiro, da tecnologia, está cuidando de tanta coisa que ele tem, primeiro, solitude, ele está sozinho, porque ele está tão envolvido em tanta coisa que ele não está parando para, deixa eu raciocinar, deixa eu refletir meu negócio. Ele está no automático. Dá um zoom assim, né? Deixa eu sair aqui, deixa eu ver minha empresa como um objeto aqui, vou ver ele 360 graus em 3D aqui, ó, tô vendo tudo dele. Quando você está lá dentro, imerso lá dentro do objeto, você não enxerga o que está por fora. Então o conselho ele tem essa missão de te tirar lá de dentro, te mostrar ali como que você pode enxergar seu negócio. Ele vai te fazer perguntas que... só para a galera não achar que é psicologia, né? Não é um psicólogo ali, né? Não é isso. Um conselheiro, ele é uma pessoa de negócio, né? Então ele está fazendo perguntas de negócio. Muitas vezes também sobre o founder, porque ele está vendo que impacta no negócio determinado comportamento do founder. O conselheiro ali, ele vem iluminar seu caminho, porque ele já trilhou esse caminho, ele já conhece esse caminho, entendeu? Essa é uma premissa obrigatória, na sua visão? Não é obrigatório, cara, mas quase. Mas assim, ele tem que ter a expertise, né? Ele tem que ter uma expertise para poder iluminar seu caminho, que pode não ser
ter sido a mesma experiência, porque às vezes seu negócio é inovador, se ele é inovador, ele não tem Diferente. como ele ter passado. Mas ele tem algo similar, relevante, semelhante em outros momentos da carreira dele, que ele já viu aquilo ali e por dotação mesmo, pelo conhecimento, ele consegue iluminar seu caminho. Agora sim, primeiro, governança, né? A gente estava falando. Te auxiliar a estruturar um processo de tomada de decisão. Cara, que startup tem um processo de tomada de Não, isso decisão? aí é uma loucura. Acho que a maioria da galera nem sabe que existe Não isso. sabe, cara. Eu acho que isso é um ganho tão grande Porque toma e decisão tão toda pouco hora, né? falado. Toda hora. Você tá 24 horas do seu dia tomando decisão. E a gente nem percebe, né, que a gente tá tomando decisão. Você não sabe o quão importante é isso. Eu vi uma coisa super relevante. Você sabe que o Zuckerberg usa só aquela camisa, sabe por quê? Não. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, já ouvi falar do diminuir o número de decisões por dia, né? Diminuir o número de decisão. Ele não escolher que cor que ele vai vestir. Então, esse, ó, eu já tenho a decisão, minha camisa é preta e pronto. Eu não preciso ficar tomando se hoje é rosa, se hoje é verde, laranja, tudo é sempre a mesma cor. Então, assim, vários líderes tomaram essa atitude aí e para evitar de tomar decisões que Porque decisões acho que desprende uma energia, né? Um negócio prende que... muita energia, você raciocina, você dorme pensando naquilo, você passa o tempo todo. Então, assim, você tem um conselho que te ajuda a tomar decisão, cara, espetacular. Você tem um conselho que ilumina seu caminho, espetacular. Você está dirigindo na estrada escura ali, empreender é isso, né? Sim, muito, muito. Então, assim, tem Na inovação mais ainda. na inovação mais ainda, porque ninguém desbravou esse caminho. Você vai lá, tem um conselho que coloca farol no seu caminho. Te ajuda a trilhar um caminho mais seguro. E tem um conselho que te conecta, porque geralmente é constituído de profissionais relevantes, né? Profissionais notáveis. Então, que tem um caminho que pode trazer um network, que pode te apresentar um investidor, a uma empresa, um cliente, alguma coisa, te conectar de alguma forma. Então, ter um conselho faz todo sentido. Uma outra pergunta que você me fez ali, e essa foi uma das primeiras providências que a gente tomou, né, com o RH, era de montar um conselho para certificar ali que a gente estava tomando decisões corretas. A diferença, né, sobre os conselhos, né? Então, assim, você tem conselho administrativo, você tem um conselho consultivo. Então, eu quis montar para RH um conselho consultivo. Por quê? Primeiro que o conselho, eu preciso colocar um compasso de governança na RH e não um descompasso. O que é o compasso? O compasso é colocar uma governança do tamanho e momento que a RH está. Tá, compatível com Compatível, porque se eu coloco uma governança da Petrobras na RH, Petrobras, um negócio engessado, empedrado, que você não vai conseguir se mover, para tudo você tem que ter autorização, 3 camadas de decisão, 4 assinaturas, o memorando, aí você tem que pedir. Pô, cara, não vale. Várias linhas de comunicação, você tem assim, quebra. Sim, Quebra a empresa, entendeu? Então assim, fica completamente engessado. Se for leve demais, o empreendedor não leva a sério o conselho. Fala, isso aqui não tá adiantando para nada, tá dando certo. Então ele tem que ser um conselho justo, ele tem que ser um conselho no compasso certo do negócio. É um desafio, é um desafio. Então assim, o conselho tá no compasso. Agora, o que é administrativo consultivo? Então, primeiro ser consultivo para ele estar no compasso. E ele pode vir a se tornar um administrativo. O que muda? O conselho consultivo, ele ajuda na tomada de decisão. O conselho administrativo toma a decisão. Ah, tá. O conselho consultivo não tem responsabilidade fiduciária. O conselho administrativo tem responsabilidade fiduciária. O que é isso? O CPF está no lar. Tá, se ferrar, ferra. Se tomou a decisão, impactou a sociedade, despejou lá e contaminou uma área, deu nós vamos tomar a decisão aqui, você foi lá e aplicou um processo que atrapalhou, que prejudicou vagas, pessoas e levou à criticidade da saúde mental dessas pessoas. Vamos pegar um ponto crítico assim, só de exemplo. E aí a RH tomou uma decisão que trouxe um prejuízo de saúde mental dos colaboradores. Quem está ali no conselho administrativo, o conselho administrativo responde. Então isso é a responsabilidade fiduciária. Vai no CPF do seu conselheiro, entendeu? No consultivo, não. Ele não está ali para tomar decisão. Ele está ali para ajudar na tomada de decisão. A decisão final é do CEO, entendeu? Então, neste momento é do CEO. Na hora que você falar, cara, encapsulou tudo. Agora o negócio entrou, encaixou, deu tudo certo. A gente vai promover isso aqui para um conselho administrativo. Mas não adianta puxar. Forçar a barra. Não adianta forçar a barra. É tudo no seu momento certo, entendeu? Na hora que a RH estiver no momento certo de entrar para um conselho administrativo,
aí você vai ver que muda completamente o rito das coisas, a forma como a apresentação é feita e as tomadas de decisão, geração de ata, assinatura, muda tudo. Tudo fica, cara, muito legal. Né, agora com essa nossa parceria, e eu comento muito, eu sempre falo, né, nas fóruns que eu participo, palestra, evento, do nosso conselho, de algumas discussões, de como está trazendo coisas boas para RH, muita gente pergunta isso. E você trouxe um negócio muito interessante, porque tem muita lenda do que é um conselho. Tem gente que vê em filme e acha que vai ter um conselho consultivo e ele, como CEO, não vai tomar mais nenhuma decisão, ou que o negócio vai atrapalhar ele, ou quem escolhe, né? E eu acho que uma última parte aqui, até para a gente encerrar o vídeo, é o seguinte: a escolha dos conselheiros, ela vai um pouco pelo que você falou do momento da empresa e pela área que você talvez quer desenvolver mais. Existem conselhos consultivos que eles mudam? Tipo assim, durante um tempo são 3 pessoas com essas Muda, backgrounds. sim. Passou para uma outra fase, o meu conselho consultivo, aquele background ali já não é tão mais importante. Muda, né? Muda. Essa escolha deve ser difícil, né? É E difícil. tem formação para isso, Armando? Então, Fala um o pouco disso. conselho o conselho geralmente ele tem um mandato, né? Você contrata o conselheiro por mandato, até justamente porque a fase do negócio vai trocar, né? Então você tem fases de mandato ali, você pode contratar 1 ano, 2 anos, tem conselho de 4 anos, e aí depende, né, do nível de maturidade e tudo mais, mas o indicado ali são essas faixas, né, que você contrata o conselheiro por mandato. E assim, faz muito sentido também, né, divulgar um pouquinho aqui, né, Sim. que a gente fez todo esse trabalho de montar o seu conselho através da Smart Board, que é a plataforma, né, de gestão de conselho e marketplace, né, de venda de mandato de conselheiros. Então, assim, as empresas podem entrar lá, contratar conselheiros, né, montar seu conselho consultivo É muito legal, cara. utilizando a Smart Board. Muito legal. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários o link da Smart Board para quem quiser conhecer. Uma É empresa espetacular. Imagina uma plataforma, um ecossistema assim, onde você vê lá um monte de conselheiro, todos formados, sim, né, todos. com formação de conselheiro, todos com background, com muita experiência, com algumas expertises um pouco diferentes, e você vai num cardápio desse pessoal bom pra caramba. É. Isso é maravilhoso. Monta seu conselho. E monta seu conselho ali, testa e vai discutir. É muito legal, pessoal. Quem tem dúvida disso, inclusive, fale comigo. É uma experiência muito boa que a RH está tirando bastante proveito. Para dar esse encerramento ali, a gente tá montando uma estrutura para RH em pouco tempo, né, Pedro? Assim, Sim, foi rápido. Tá sendo rápido. Tá sendo rápido, assim, a forma como a gente está fazendo, assim, estruturando tecnologia, estruturando conselho, estruturando comercial. Agora você tem IA, Sim. né? Você tem uma velocidade muito maior de comercial, de fechamento de novos negócios. Então, assim, a gente está acelerando a RH em vários níveis estruturais, né, cara? Eu acho que a gente, muito em breve, vai ser um case gigantesco de sucesso aí dentro do grupo. Você tá de parabéns por toda a performance. Sei que nós vamos muito, muito mais longe. Então é isso, pessoal. Obrigado, Armando, por mais esse vídeo aí, por esse conteúdo. A RH agora vai trazer mais conteúdos relacionados à startup, a modelos de negócio. Vamos falar do Founder Fit, vamos falar sobre conselho. A gente quer ser um multiplicador desse conhecimento também, porque a gente está vendo o valor que tem na RH e a gente quer espalhar isso. Nós na RH, a gente entende que não somos só prestadores de serviço, mas somos, de certa forma, formadores de opinião. E é nossa obrigação também, como consultoria, levar assuntos que podem melhorar o nível de consciência do mercado, né? Em gestão de pessoas e em gestão de negócio como um todo. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Conecte-se com a gente nas redes. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.